Você está no Back do Futuro, um canal que fala de tecnologia, futurismo, sociedade e temas relacionados. Embarque com a gente, vamos viajar nas ideias. Então, o que a gente vai conversar hoje sobre o sistema prisional do futuro e todas as suas variações, seja como que vai ser refeito para a população atual, para a população futura, que vai ser a maior parte idoso. E isso permeia também muitos outros níveis, né? Desde como as cidades vão funcionar, como as realidades vão ser mudadas, porque até esse ponto agora tudo foi feito para pessoas novas, né? Pessoas que são, em teoria, ativas fisicamente, e muitas vezes por miopia nossa, né, que trata os idosos como restringidos de movimentos físicos, né, e talvez algumas vezes de faculdades mentais. Então a gente trata eles de forma diferente, que não era para tratar, e o sistema prisional no futuro vai ter que lidar com outro tipo de configuração, né, de faixa etária de pessoas que vão entrar na prisão. Com certeza, e esse futuro não está tão longe, né? A pirâmide etária já está invertendo, não à toa aí praticamente todos os países grandes do mundo estão revendo já a questão de previdência, né? Porque a população está ficando mais velha, a expectativa de vida aumenta. Vai mudar o cenário. E é engraçado aqui, a gente estava trocando ideia aqui. No Japão, acho que foi o cara estava cometendo crime há 8 anos. Ninja de Heisei é o apelidinho dele no Japão. O que acontece? A polícia foi lá e tinha tagueado o criminoso, né, que estava fazendo esses roubos, foram 250 deles. E eles colocaram um padrão, poxa, um cara que, sei lá, né? O cara deve ser bonitão, o cara deve ser atlético, deve ter uma altura tal, roubando esses produtos assim meio estranho, né? Tá pulando aí. Assim, então a gente deve ter uns 30, 40 anos. Deve fazer parkour. Deve ser o gostosão da esquina, né? Tá ali parado, mau elemento. É nada, eram 74 anos. E fazer isso por 8 anos. Seja talvez por necessidade que ele tinha, tal, ou por compulsão, a gente não sabe, né? Mas era um perfil diferente. Ainda no Japão, a gente já tá vendo exemplo, né? O Japão já tem uma pirâmide etária bem invertida, tá tendo problema de natalidade, né? Mas no Japão, 72 anos é menino. Menininho pulando em cima, com cara de ninja ainda, apelidinho. Era o último samurai esse aí, cara. Nós aqui com essa pança aqui, ó, a gente ia conseguir pular em cima dos muros, ia nada. Então se você quiser ver depois, o link tá aqui embaixo. E tem um segundo caso que aconteceu na Flórida, que um senhorzinho de 82 anos, conseguiu burlar o cara que tava guardando a porta, roubou $400 mil em joia. Só pra você ver, então, delito não tem idade não, viu? Delito é pra todo mundo. Ninguém é desconfiado do velhinho, né? Nada. E o sistema prisional vai lidar com gente de N tipos diferentes, ainda com mais idosos, vai ter mais delitos cometidos por gente idosa. Essa semana, não sei se foi semana passada, uma senhora também bem idosa foi presa, porque ela sentava no ponto de ônibus, oferecia um suquinho ali pra pessoa, tá calor, né? Mas o suco era um Boa Noite Cinderela, o pessoal vinha, roubava tudo que a pessoa tinha. A velhinha foi presa, cara. Agora, pra onde que ela vai, né? A gente não podia estar dando risada disso, né? Mas lembrei agora das pegadinhas do Silvio Santos. O Chuckzinho saindo de dentro, né? Eu vou matar você. Você sabe se ele vai matar ou não? Parece bizarro, né? Ver um bonequinho correndo com uma faquinha, né? Mas a mesma coisa, você vai suspeitar que uma velhinha vai colocar uma Boa Noite Cinderela e vai... Ninguém suspeita dos idosos, né? E isso é muito culpa da gente, porque a gente, em níveis diferentes, mas talvez no Ocidente, a gente coloca na nossa cabeça que os idosos têm muitas limitações que muitos deles não têm. Frágil, né? E vão viver cada vez mais. Inclusive, como seres humanos, a tendência é envelhecer e viver cada vez mais. E com vida mais extensa, muitas vezes você tem necessidades que não são sanadas, né? Você pensar a médio e longo prazo... O que você precisa hoje vai ser as mesmas coisas que você vai precisar no futuro? Não, é diferente. Perfil é diferente, o jeito que o sistema social, as prisões, né, que a gente voltando para o nosso tema inicial, né, tudo isso aí vai ter que ser remodelado, porque as pessoas vão estar mais velhas. Você não vai imaginar agora, imagina um Prison Break aí, que vai ter uma galera lá, uns velhinhos de 80 anos, 90, se pegando na muqueta. Então, cara. Vai quebrar a mão de um e a cabeça do outro ao mesmo tempo, né? Não vai ser a mesma coisa. Mas tem aqui os velhinhos lá, o Stallone e o Schwarzenegger lá, escaparam da prisão aí, com 70 anos nas costas de cada um. Mas também tem uma alteração química dentro do corpo deles ali, né? Pra conseguir ficar naquele nível, né? Mas os caras se cuidam muito. E é isso, a gente não enxerga eles. Aliás, algumas pessoas enxergam, né? Talvez numa faixa etária inferior a nós. Eles como idosos, né? Mas eles são os exemplos máximos, né, de pessoas que se cuidam, e as pessoas estão se cuidando mais também e vão chegando com mais sanidade e mais força física, né? Atletas, né, se preservando bastante até pela alimentação. A gente vê alguns exemplos, alguns absurdos hoje, né, na NFL mesmo tem o
o meu querido, né, o Tom Brady, o cara tá com 41, 42 anos, o cara tá jogando lá, é um dos melhores atletas jogando hoje na posição dele, né. É saúde, mas você falar 42 anos é novo, não pro esporte. A média de aposentadoria na NFL é 30 anos de idade, 32, 33 no máximo. Sim, e se você parar para pensar também em outros exemplos, né, de envelhecimento, assim, que a gente acha que o envelhecer é ruim, né, que na verdade é positivo, tem um empresário brasileiro, né, dono do Pão de Açúcar, ele fala muito isso, tem uma frase que eu levo para mim pro resto da minha vida, né, que você não precisa ser o bombado, não precisa ser a pessoa que trabalha todos os membros do corpo. O que você precisa trabalhar máximo e fazer isso de forma constante, que volta naquela máxima que a gente falou sobre andar. Se você movimentar e tiver uma musculatura de perna forte, você envelhece de forma constante. Por quê? Porque as veias que percorrem, elas estão interligadas, são as grandes, né, que tem aqui perto da coxa, interligado com o coração, e logo o seu coração vai ficar forte junto com as pernas. E junto com isso, o que acontece? Você tem a habilidade de se locomover, não vai precisar ficar dependendo dos outros para andar de um lugar para o outro, porque seu coração e suas pernas vão estar fortes. Você pode não ter força nos braços, mas perna e coração forte dá longevidade. Se você pegar aí o histórico não só histórico de guerra, mas exército do mundo todo, a rotina de treinamento é voltada para isso, né? São todos, não é aquele, você assistiu o filme de ação de Hollywood, né? O soldado de guerra, ele não pesa 130 quilos de músculo, né? A estrutura corporal dele é totalmente diferente. Ele tem a perna forte, o corpo magrinho, a carcaça que a gente fala, né? O cara faz exercício de marcha longa aí, com mochila, tudo. Então são exercícios de resistência, né? Todos voltados para a caminhada ou para a corrida longa, né? Tudo que trabalha a perna, como você falou, né? As pessoas vão ficando cada vez mais velhas. Pensando na prisão como um modelo que ela é hoje, não vai ter a mesma dinâmica, né, interna, o jeito que vai ser tratado as pessoas, o tipo de alimentação. Parar para pensar hoje que muitas vezes as pessoas são mais jovens na prisão, você não tem que lidar com tantos problemas atuais, né, que talvez no futuro os idosos não tenham, né, mas atualmente problemas de saúde, de medicação, né, que a pessoa tem que ter medicação. Uma gestão de medicação interna, senão as pessoas vão morrer dentro da prisão. Então, tem aspectos diferentes, né, de medicação diferente, de forma de tratar o ser humano, que vão ter que ser alteradas e mudadas. A gente ainda está pensando nisso, nós já falamos de futuro, mas a gente conhece o Brasil e vê como é que o sistema prisional do Brasil funciona. Muito mal gerido, muitas vezes, né? Acúmulo de pessoas dentro. Lotado, né? Exato, a gente não está falando para dar regalia, né, mas para ter um mínimo de dignidade, para as pessoas saírem de dentro da prisão, outras pessoas, né, mudada socialmente. A gente quer que a pessoa mude do que ela fez, aquele tipo de hábito. Se você coloca ela num lugar superpopulado, sem comida direito, sem medicamento, você não vai querer que a pessoa saia melhor de dentro do que ela tem que ter tempo para ela pensar no que ela fez, né? Com certeza. A prisão, né, a cadeia é um processo a princípio, né, de reabilitação do cidadão, né? Tornar ele apto novamente a voltar a conviver em sociedade, né? A questão é se realmente essa experiência na prisão realmente entrega o que promete, né? E talvez aí eu pensando no nível mais além, né? Tem um seriado, né? Uma minissérie que tem no Netflix, que surgiu agora há pouco, né? Que são 7 episódios e fala sobre uma prisão que as pessoas são colocadas ou plugadas dentro de um sistema, né? E esse sistema deles aí, que funciona, eles colocam os prisioneiros lá dentro, tipo numa ilha deserta, mas só dentro da mente deles e dentro desse programa, né? Tem um spoiler aí no meio. E não tem como, né? E eles acabam, que acho que o intuito inicial não era esse, né? Mas eles acabam se degladiando lá dentro, gente morrendo no processo, atores externos entrando, né? Carcereiro. E é uma forma depois você vai entendendo a série, né? E que é uma forma de gerir o pessoal lá dentro, talvez para ter maior controle das ações deles, ou para reabilitar de uma forma diferente, né? Com outro tipo de teste. E com prisões privadas, né? E escondido do governo e do povo, isso sendo feito, e muitas vezes reinserido e fazendo práticas que não são muito boas. E a gente parando para pensar nisso, que muitas vezes eles vão querer ter um maior controle em cima dos idosos ou de quem estiver entrando lá, criar sistemas, né? Que as pessoas estejam lá dentro e controladas artificialmente, né? Com drogas e com... Quando forçado, né? Isso. Ou induzido, né? Se preferir. Exato, não é melhor. Mas a primeira impressão, assim, de quem assiste, né? Eu não vi tudo ainda, né? Obrigado pelos spoilers. Mas a impressão que eu tive é mais um reality show, né? Que tá na moda, inclusive. Experimentalmente a gente viu que a gente gosta de ver como as pessoas se comportam quando elas estão confinadas, né? E quem não gosta de um experimento social, né? Mas a questão que vai pro que você falou, né? Como vai ser feito isso, por que vai ser feito isso e com quem vai ser feito isso, né?
Então, você pode imaginar até outro cenário, né? A gente pensa na prisão, você já pensa no estuprador, no assassino, mas na prisão tem gente de todo tipo, né? Às vezes o cara deu uma mudada nos números fiscais ali, o cara quer realizar o sonho dele, ficou tentado, ou senão o cara estava com fome e foi lá, roubou a galinha do vizinho. Mas também tem o perigo para a sociedade, que é o assassino em série, que é o estuprador, que é o malfeitor. Às vezes eu fico, será que vai chegar um cenário aí onde vai se praticar uns jogos vorazes aí, você vai pôr todos esses presos de alta periculosidade para falar, vamos lá, joga todo mundo junto e fazer um espetáculo daquilo, né? E o engraçado que você falou agora, a gente falou, né, talvez num outro vídeo, se vocês tiverem acesso, né? Que a gente falou sobre saúde pública e tal, a gente não chegou a abordar as pessoas que são segregadas e que talvez não tenham alternativa de conseguir empréstimo, dinheiro e tal, elas vão acabar recorrendo ou querer recorrer dentro de um âmbito de violência, né, que poderia ocorrer, que de fato ela não colocou na prática aquele delito, né? Mas o que acontece? Um Big Data pode olhar se essa pessoa está numa zona de perigo, e se não for um sistema que abrace, pode ser um sistema que puna antes de cometer aquele crime, ou seja, pode ter gente ali dentro que está entrando, entendeu, por precaução e não por de fato ter cometido um delito. Então, se não for bem gerido e bem pensado, você está misturando pessoas, como acontece hoje em dia, e acaba formando uma escola talvez de criminosos ainda mais periculosos, porque você coloca gente que não estava nesse meio e acaba se misturando com, sei lá, com um chefe de tráfico, né, que o cara tem uma visão mais geral e tem mais informação, e ele vai lá e cria uma escola de mentes, né, que vão querer deturpar tudo o que tem dentro do sistema. Parece que não, mas cada vez mais a gente confia, né, nos algoritmos que analisam padrões para nós, né? Então, se no futuro e de repente você consegue, um algoritmo te entrega, né? Inclusive tem filme, a gente já falou disso, da polícia pré-crime, e o oficial de polícia lá, o investigador, delegado, seja o que for, falou assim, ó, o sistema aqui, o algoritmo entregou para nós que fulano de tal, o padrão dele deu 100% aqui, é um criminoso em potencial, a gente quer uma prisão preventiva desse cara. A gente não está muito longe disso acontecer, né? Então, parece que não, mas, de novo, os algoritmos estão dando muita segurança para a gente analisar padrão e tomar uma decisão baseada naquilo, né? Sim, é até complexo a gente pensar no sistema prisional, porque a população mundial, a gente não sabe até que ponto ela vai conseguir chegar numa estabilização, né, do número de pessoas nascidas e população que ela chega ao ponto de não crescer, né, muito. A gente vai estar lidando com um sistema carcerário que está já com um problema de conseguir se manter por dinheiro disponível, por verba pública e por superlotação. E então, pensando nisso, em idosos, mas também lotada a prisão, com menos área cultivável e habitável, porque pressupondo que a maré vai subir, que tem acontecido em alguns casos aí pelo mundo, né, que já está subindo um pouco, o que acontece nesse cenário? Vai ter menos terra, mais gente, talvez menos terra para cultivar comida, então o mundo subindo alguns graus, né, acima do que está, né, vai ficar um mundo mais quente e no geral um mundo mais quente, com menos comida, menos área para se habitar, as pessoas podem cometer mais crimes, né, nesse processo. Então vai jogar o peso em cima de vários gatilhos sociais, e a forma como a gente adaptar ou formar a sociedade como ela vai ser no futuro, já de agora, vai dizer se a gente vai ter crises muito maiores, porque se a gente consegue antever esses problemas e dialogar sobre eles, né, fica muito mais fácil. Quase todos, para não falar todos, acreditam no aquecimento global. Onde entra a divergência é se ele acontece por ação antrópica ou se é porque faz parte de um ciclo da Terra inserido no sistema solar, né? Aquecimento global, ele acontece, né? O que diverge são as suas origens. Mas com certeza o que você falou, imagina como vai ser a briga por espaço, né? Você tem em alguns lugares, você já pode ter uma ideia desse cenário, que, né, por exemplo, o Japão é uma das maiores, se não for a maior, é uma das maiores densidades demográficas do mundo, né? E eles já têm esse certo tipo de problema, né? E a prisão, querendo ou não, ela ocupa um espaço físico muito grande e demanda recursos, né? O que você está falando, assim, vai ter que ver o modelo de praticar esse tipo de confinamento de seres humanos, né? Tem um filme antigo, que também fizeram a versão mais nova, né, que é o Juiz Dredd, e que em inglês é Judge Dredd, né, que dá para vocês pegarem se vocês quiserem ver. É legal que ele parte do pressuposto que tem ali uma polícia já num nível mais avançado, né, no futurismo, mas ela tem que entrar no geral, que são favelas ou comunidades verticais, que a gente ainda não chegou nesse ponto, mas com população muito numerosa, vão querer utilizar melhor o espaço, vão fazer prédios que as pessoas habitem, né, nesse contexto. Já tem alguns casos que são anomalias, né, não lembro em qual país da América Latina, que eram prédios que acabaram não sendo terminada a construção deles, e as pessoas
ocuparam e eram prédios que seriam prédios comerciais, né, espelhados e tal, e as pessoas já estão lá dentro. Então o que acontece? Pensando nesse contexto, como é que vai ser o sistema prisional? Ele vai ser vertical? Ele vai gerir, entendeu, a saúde mental das pessoas de forma diferente, vai isolar, vai colocar as pessoas em ambiente controlado, ambiente virtual. Talvez as respostas possam não estar tão na cara, né? Mas que a gente vai ter que pensar sobre isso e vai ter que pensar, talvez, em cima da hora, e quando o problema já estiver aí, que é muito mais grave, né? A gente localizar esses problemas. É engraçado que no filme ele mostra, né, como é que é difícil, vira quase tática de guerra, né, de exército, porque ele tem que abordar de uma forma diferente, ele vai ter que subir níveis, né, dentro de um lugar para pegar um cara que está fazendo mal ali dentro daquela comunidade. Então, para você conseguir abordar essa diferença de como se você lida com o espaço para caçar alguém que esteja escondido e tal, vai mudar também a configuração e a nossa leitura de espaço, né? Em outros vídeos a gente vai conversar sobre os drones que estão surgindo, os espaços que a gente vai ter que utilizar, a forma como ele vai lidar, né, em alturas diferentes. O ser humano vai ter que aprender a lidar com alturas diferentes e formas de se lidar com elas, né? E até delitos que são ocasionados por essas alterações espaciais que a gente não está muito habituado, né? Com certeza. Você falou também de talvez ir para o vertical, né, para conseguir montar um sistema prisional. Falou da ilha, né? Não só, se você lembrar um pouquinho, se você é um pouco curioso ou viu alguns filmes, tem a famosa Alcatraz, né? A ilha era uma prisão, era super fácil de evitar que alguém fuja dali, né? E também tem aquele filme que a gente comentou já só para ver que tem gente já pensando em soluções de cadeia, que a prisão é num porta-aviões à deriva, né? À deriva não, tem alguém controlando, mas está em alto mar, né? Então são todas soluções, né? Vai ser isso, a gente não sabe, mas que vai ter que mudar, vai ter que mudar. Sim, aí mudando um pouco de assunto, já terminando o que a gente está conversando, hoje em dia as soluções que as pessoas têm para manter servidores, né? Servidores sobreaquecem, precisa de ar-condicionado, precisa de temperatura controlada. Já estão colocando embaixo do mar. O que não pode fazer com o ser humano, assim? O ser humano, ele passa certas barreiras, daqui a pouco já tem prisão embaixo do mar, tranquilamente. Com certeza, né? Subsolo, né? Também Sim. Tem para onde expandir, né? Ou quem sabe aí lá na frente vai ser uma prisão espacial. Ou imagina, hein? A pessoa querer fugir, ela vai fugir para onde? Para a Lua? Para Marte? Então, estão explorando essa área, a gente já falou disso aqui, né? Pode ser uma solução também. Imagina a prisão espacial, imagina as profissões do futuro, desde carcereiro espacial, lixeiro espacial, tudo para gerir. Ou seja, a gente vai pegar um planeta e vai colocar... Patrulheiro espacial, o Buzz Lightyear. Imagina também pegar um planeta para desovar todo mundo lá dentro. Ou fazer aterro sanitário. Exato. Ou sistema prisional inteirinho, entendeu? Jogar num planeta só avulso. Então imagina, se a gente conseguir chegar nisso. Praticar exílio também, né? Sim. É possível. Então, mas aí tem muitas ideias de CIS, né, que a gente foi soltando aí. E a gente começou com o sistema prisional. Mas é por isso daí que a gente vai só trocando a ideia aí. De vez em quando a gente não sabe se a gente tá meio inebriado, se tá trocando ideia, não. É uma viagem, né? Mas valeu, gente. Até a próxima. Abraço. Então esse foi mais um Back do Futuro. Então, se você gostou do conteúdo, se inscreve e dá um tapa no sininho. Em relação a comentários, sugestão de tópicos novos, ou até esses mesmos tópicos que a gente teve e se você quiser que a gente aprofunde mais, só pôr nos comentários embaixo.